Amados, a graça e a paz do Senhor, é com muita alegria que nós estamos nesta noite no Bíblia em Casa, hoje estudando Efésios 3, amém? Vamos estar buscando da palavra conhecimento, revelação e bênção para as nossas vidas, porque a palavra sempre nos modifica e nos abençoa, amém? Vamos estar então orando agora, clamando por esta bênção. Querido Senhor, nós declaramos que a nossa vida é tua, este tempo é teu. Ó Pai, tenha total controle sobre nossas mentes, os nossos corações e faça toda a tua boa, perfeita e agradável vontade em nossas vidas e na vida dos nossos irmãos. Abençoa, Pai, que seja um tempo de alegria, de comunhão, ó Pai, de crescimento, Senhor Deus, ó Pai, no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Pai, é teu esse tempo, faça-o como o Senhor quiser. Queremos dar total espaço a Ti, Espírito Santo. Explica-nos a Tua palavra, Senhor Deus, e fortalece-nos em Ti, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Amém, amados. Vamos estar agora com o nosso amado irmão Leandro e depois ainda adorando ao Senhor, nos prepararemos para o estudo da palavra. Que Deus abençoe a sua noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Boa noite, meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de deixar para a vossa reflexão Isaías 64, versículo 4, que diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Meus irmãos, esse versículo fala do amor, da bondade, do trabalho do Senhor em prol daqueles que esperam no Senhor. Na palavra de Deus há várias promessas, bênçãos associadas a esperar no Senhor. Por exemplo, Isaías 40, versículo 31, diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E vários trechos da palavra de Deus e Salmos falam dessa expressão, esperar no Senhor. Temos promessas, bênçãos em esperar no Senhor. E essa espera no Senhor é uma espera em que nós entregamos a Ele todas as nossas inquietações e que depositamos a Ele toda a nossa confiança. Essa espera no Senhor, meus irmãos, não é uma espera natural, não é uma espera comum. Mas a gente, por exemplo, a gente não gosta de esperar. Esperar numa fila, esperar alguém que está atrasado, a gente já começa a ficar irritado, nervoso, reclamando. Essa espera no Senhor é uma espera diferente. É uma espera que envolve paciência, que envolve paz, que envolve muita fé, esperança, perseverança. A gente ouve muitas pessoas, muitos irmãos falando: eu estou esperando a minha bênção no Senhor. Mas será mesmo que está esperando da maneira correta, né? Sem murmurações, sem querer dar alguma ajudinha para o Senhor, né? Usar sua própria força para que aquilo que a pessoa está esperando aconteça? O esperar do Senhor é realmente esperar no Senhor. É deixar Deus ser Deus, como nosso pastor Manuel fala, e descansar nele. Amém? Então, a minha oração dessa noite é para que o Senhor possa nos ajudar a ter essa paciência, essa tranquilidade, essa confiança no nosso Deus, porque Ele trabalha para aquele que nele espera. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, nós te louvamos por tua santidade, bondade, pelo seu amor, Pai, pelo seu trabalho que muitas vezes nós não vemos por nossa causa. E eu quero lhe pedir, Pai, que o Senhor nos ajude cada um que está me assistindo, ajude, Senhor, a minha vida, ajude cada irmão da igreja, Senhor, a desenvolver essa paciência, esse saber esperar em Ti, meu Deus, com sabedoria, com fé, com perseverança, meu Pai. Ajude-nos, Senhor, a alcançar a nossa promessa, Pai, a nossa terra prometida.
e não fazer, Senhor, como o povo no deserto, que estavam alguns dias da terra prometida, mas ficaram 40 anos, Pai. Oh, Senhor, ajude, Senhor, nas nossas fraquezas. Nos ajude a alcançar, Senhor, aquilo que nós esperamos, as nossas bênçãos e promessas. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.
Amém, aleluia, glória a Deus. Amados, nós vamos estar hoje estudando capítulo 3 de Efésios. A carta, como todas as cartas que se escrevem até hoje, não são divididas em tópicos, né? Normalmente a pessoa escreve uma linha após a outra. E nós vamos então ver que Efésios 3 é a continuidade dos versículos que vêm logo antes. Então, voltando em Efésios 2, versículo 20, nós vemos: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, segundo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, nele todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Ou seja, o fundamento é Jesus. E daí nós vamos ver, o capítulo 3 de Efésios tem dois parágrafos importantes, que ele começa: por esta razão, ou seja, baseado no fato de que Jesus é a pedra fundamental e que a igreja cresce para a glória de Deus e para ser cheia do Espírito de Deus. Então ele fala, por esta razão, lá no versículo 1, e lá no versículo 14, por esta razão eu me ponho de joelhos. Por esta razão, eu, Paulo, prisioneiro. Então, vamos começar na primeira parte, que é do verso 1 ao verso 13. Então, recapitulando, estamos hoje vendo Efésios, capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso 13, vendo que por que Jesus é o fundamento da igreja e por que a igreja está crescendo para ser cheia da presença de Deus. Então, Paulo se apresenta como o prisioneiro de Cristo. Vamos ver. Por esta razão, eu, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês, né? Então ele está falando, eu tenho um chamado, né? E se vocês já ouviram falar desse meu chamado, entendem que eu fui chamado para ser apóstolo aos gentios. Pois, segundo uma revelação que me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Então, Paulo, que era um dos apóstolos, ele aqui se posiciona desta forma, né? A revelação que me foi dada a conhecer, ou seja, o mistério, conforme eu já escrevi resumidamente. Antes da gente voltar a esse resumidamente de Paulo, né, vamos ler lá em Gálatas 1:31, Gálatas 1:11, né? Gálatas é logo antes de Efésios, Gálatas 1:11 a 12. Paulo fala assim: mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana. Lembra que ele aqui falou que foi revelado a mim, dado a conhecer o mistério, conforme escrevi resumidamente, mas foi dado a mim pela graça de Deus. E ele aqui está falando, não é mensagem humana. Estou em Gálatas 1:11. Agora 12. Porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Até hoje, quando você lê a Bíblia, ela se torna viva para você porque Deus a revela a você, né? Paulo experimentava uma intimidade muito grande com Deus, né? Ele deixava o Espírito Santo agir nele e por isso ele recebia essa revelação de quem era Jesus e do que era, quem é a igreja, né? Amém? Então, ele fala aqui, a revelação que eu falei resumidamente, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Nós já falamos na semana passada dos judeus messiânicos e dos gentios salvos, né? Que eram os dois grupos da igreja. E, no entanto, aqui a gente vê que Paulo está dizendo que os gentios já eram salvos e eram coparticipantes da promessa, né? Por meio do Evangelho. Então, se você prestar atenção, Efésios está trazendo à tona algo que Paulo já disse em outros lugares. Vamos ver em Romanos,
capítulo 4, Romanos, capítulo 4. Deixa Deus te mostrar isso, você vai ver como isso é importante para você. Romanos capítulo 4, versículos 10 a 17. Romanos 4, 10 a 17. Como, pois, lhe foi atribuído, estando ele já circuncidado, está falando sobre a fé que veio a Abraão, né? Estando ele já circuncidado ou sendo ainda incircunciso. Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda não havia sido circuncidado. Ou seja, a circuncisão não foi o motivo pelo qual ele recebeu a promessa de Deus, né? E isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem. Presta atenção. Embora não circuncidados, ou seja, mesmo não sendo judeus, né, todos que creem, então, são filhos da promessa, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles, ou seja, a nós gentios. Ele é também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Ou seja, Abraão é pai, né? Lembra que o nome Abraão no hebraico significa pai, né? Abraão é pai de muita gente, né? Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Ou seja, ele recebeu a promessa da bênção antes de ser judeu, vamos dizer assim, antes de começar a raça judaica, né? Se você pega mais à frente, a gente pode ver isso, a profundidade desse texto, né? Como que nós somos descendentes de Abraão pela fé. Ou seja, nós não somos judeus, mas recebemos todas as promessas dele, porque nós somos também descendência. Vamos ver, por exemplo, aqui no verso 13. A promessa que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão, ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Eu estou ainda em Romanos 4. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, ou seja, os judeus, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, a rixa, né, entre os povos. Mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência de Abraão. Não somente a descendência que está no regime da lei, os judeus, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve. Pela fé somos salvos, né? Lemos lá em Efésios 2, pela graça sois salvos, né? Mediante a fé. Porque Abraão é pai de todos nós. Ele está falando aos romanos, que eram gentios. Está falando, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações, não só judeus. Diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Ou seja, Deus está revelando a Paulo que nós fomos salvos antes dos tempos eternos e que Abraão foi considerado vencedor, justificado, antes que fosse circuncidado. Ou seja, não é preciso você ser judeu para receber as bênçãos que foram mandadas sobre Abraão. Ele aqui fala claramente, pai de todos nós. Como está escrito, eu constituí por pai de muitas nações. Ou seja, daquele que tem a fé. Ele é também pai da circuncisão e daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão. Então, Romanos 4 explicou bem esse mistério que Paulo está revelando aqui, né? Gálatas 3, 8 a 9. Gálatas também um pouquinho antes. 3, 8 a 9. Fala aqui. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, presta atenção, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o Evangelho a Abraão, dizendo,
Em você serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Ou seja, nós somos o Israel de Deus, nós somos o povo de Deus. Amém? Então, são muitos os textos que o próprio apóstolo Paulo usa para explicar isso, né? E ele aqui explica que ele foi constituído ministro, lá em Efésios 3, foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Aí Paulo ainda faz uma ênfase sobre essa questão de merecimento, né? Jesus, eu mereço, né? Outro merece, um não merece, eu mereço mais que os outros. Paulo explica que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus em Romanos 3. Ele aqui está falando que ele, Paulo, era o que menos mereceria, né? Ele fala, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Paulo constantemente fica lembrando a realidade de que ele foi tirado de uma situação medíocre, né, espiritualmente, né, alguém que lutava contra o evangelho, que era rebelde contra Deus, e essa rebeldia toda caiu por terra e ele caiu do cavalo, literalmente, para poder entender que valia mais a pena ele se ajoelhar diante do Rei dos Reis, do Pai de todos, né? Que não era só pai de Abraão, só pai dos judeus, mas é pai de todos aqueles que creem, né? Todos aqueles que têm a fé que teve Abraão, ou seja, a fé que o Senhor salva, né? Nós já vimos Gálatas 1:13, vamos ver Filipenses 3:2, Efésios, Colossenses, mas antes Filipenses, aqui, entre Efésios e Colossenses. Filipenses 3:2. Paulo está falando sobre a igreja, né, que haviam dentro da igreja aqueles que se julgavam superiores aos outros por serem circuncidados, por serem judeus. Ele está explicando, olha, cuidado com os cães dentro da igreja, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, né? Circuncisão verdadeira é a que é do coração, ele explica, né? Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne, né? Ou seja, nós é que somos aqueles que verdadeiramente têm fé em Deus, não fé naquilo que a gente aparenta, não fé naquilo que as pessoas atribuem a nós, não fé naquilo que nós temos ou que nós fazemos, mas fé naquele que tudo faz, que tudo é, que tudo opera, amém? É verdade que eu também poderia confiar na carne, Paulo está dizendo, eu poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, essa falsa circuncisão, esses cães na igreja que se achavam superiores por serem judeus, ele está dizendo, se alguém poderia confiar na carne, eu ainda mais, fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Amém. Então ele está dizendo para nós o seguinte, que essa graça que ele recebeu de manifestar o amor de Deus aos gentios é por causa da misericórdia de Deus que está à disposição de todos. Ele fala, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e das potestades, né? Das autoridades espirituais nos lugares celestiais. Como que são orgulhosos os demônios, né? Se você conhece algum lugar que cultua demônios, você vê como que as pessoas são orgulhosas, né? Eles não conhecem Jesus, não tem Jesus no seu coração, né? Porque o Senhor Jesus nos lembra que todos nós somos iguaizinhos, né? E dependentes da graça de Deus. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós,
pois nisso está a vossa glória. Ele está dizendo, eu estou preso na cadeia por causa disso, mas vocês não fiquem tristes, porque eu sou muito abençoado de poder servi-los, né? Vocês são a minha glória. Então esse foi o primeiro, por causa disto, eu, Paulo, sou prisioneiro. Né? Ele explicou que por causa de Jesus ser o alicerce da igreja, estar crescendo nele, então, a primeira coisa que acontece é que todos nós somos iguais. Por causa disso, Paulo foi aos gentios dizer para eles que eles também são filhos de Abraão pela fé. Amém? Ou seja, todas as promessas do Gênesis ao Apocalipse são tuas e minhas. Nós, gentios, somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo de todas estas coisas. Amém? Para a glória de Deus. Vamos agora para o segundo, por esta causa. Amém? Por esta causa aqui, agora versículo 14. Então, Efésios 3, versículo 14. Por esta razão, ou por esta causa, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Aleluias. Né? O judeu lá no Velho Testamento raramente se refere a Deus como Pai. Né? Toda a teologia judaica coloca Deus no céu e os homens aqui na terra de alguma forma tentando agradá-lo, mas Deus não está próximo de ninguém. Mas o Evangelho de Jesus Cristo nos ensina, na hora que você vai orar, você fala, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, Pai, né? O Evangelho, ele traz a ideia de Pai, e ele aqui fala, me põe de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, né? Não tem judeu, gentio, rico, pobre, não tem ninguém, todos, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. É dentro de você que existe o fortalecimento. O mundo de hoje prega o fortalecimento da aparência, você aparenta ser forte, ou então os seus braços são fortes. Tudo bem, que seja, mas o fortalecimento que Deus quer te dar é algo que o atleta não tem, né? É algo que ninguém tem, só o Espírito Santo pode fazer. É um fortalecimento muito especial. É fortalecimento com poder mediante o seu Espírito no homem interior. É aí que Deus está te fortalecendo e quer te fortalecer e a mim também. Amém? Então, ele dobra o joelho diante do Pai e clama por isso, né? E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados, a raiz, né? Formando raízes, arraigados e alicerçados, ou seja, bem plantados, né? Bem fortalecidos em amor. Né? Colossenses 2,7, se nós formos falar sobre amor agora, a Bíblia toda fala sobre isso, né? 1 Coríntios 13, né? Fala sobre amor e tantas coisas assim, mas nós vamos focar só nesse texto. Estarmos arraigados e alicerçados em amor. Colossenses 2,7, Paulo também está falando isso. Ele fala, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graça. Ou seja, Jesus, dentro de nós, é como se fosse aquele substrato necessário para que uma planta cresça. Uma planta precisa de uma terra firme, uma terra nutrida, uma terra capaz de dar vida para ela. Jesus, então, nos dá isso. Ele nos dá a possibilidade de, dentro de nós, crescermos, criarmos raízes em Jesus. Ele está dentro de nós e nós vamos aumentando, vamos nos misturando com Jesus, vamos aumentando a nossa intimidade e vamos nos fortalecendo, enraizados e alicerçados neste amor, que é Jesus. Vamos ver o texto todo de novo. Habite Cristo no vosso coração, pela fé estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura,
o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo. Aleluia! Veja bem, você precisa de Cristo para conhecer o amor de Cristo. Você precisa crescer raízes nele, se fortalecer nele para que você possa compreendê-lo. A revelação do amor dele vem dele mesmo. Ele dentro de você te dá essa revelação. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, ou seja, não dá para explicar. Você tem que entender sentindo esse amor. Abre o seu coração para você deixar que Jesus te mostre esse amor, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Vamos lá, de novo. Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, compreendam com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Você vai compreender o que é incompreensível, porque o Espírito Santo vai te revelar, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Boa oração essa de Paulo, amém? Será que você e eu estamos orando para que nós possamos nos arraigar e alicerçar em Jesus para compreendermos no nosso coração isso? Né? Romanos 8:35. Depois vamos fazer uma aplicação pessoal bem importante para nós. Mas vamos lá, Romanos 8:35. Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Veja bem, não importa se você está sofrendo morte, nudez, perigo, espada, angústia, nada te separa do amor de Cristo. E em todas essas coisas você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Versículo 38, Romanos 8:38. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus está em você, então experimenta isso. Amém? Oh Deus! Nada pode separar você disso. Você não precisa de ninguém, de nada. Isso está dentro de você, é Jesus. Basta que você deixe que o seu amor seja enraizado, edificado, a sua vida seja enraizada e edificada para entender o amor de Deus que excede todo entendimento. Amém? Aleluias. Então, quando ele fala de largura, comprimento, altura e profundidade, ele diz, olha, é grande demais o amor de Deus. E aqui ele está dizendo que esse amor, nem altura, nem profundidade, nem qualquer criatura pode nos separar dele. Né? Você acha muitas vezes que está sozinho. Quantas vezes o diabo diz para você, você está sozinho? Mentira, mentira, você não está sozinho. Se você tem Jesus dentro de você, você pode experimentar o amor dele, amém? Em todo e qualquer momento. E por que ele quer que você experimente isso? Em primeiro lugar, Paulo dá um segredo, ele fala, me ponho de joelhos diante do Pai. Voltando lá em Efésios 2, porque Cristo é o fundamento da igreja, porque a igreja cresce em Cristo, por isso eu me ponho de joelhos diante do Pai. Né? Ele não está se pondo de joelhos diante do Abraão, que é um paizinho humano aqui, não. Ele está pondo de joelho diante do Pai eterno, que é o chamado Deus Pai, amém? Esse Pai todo-poderoso. Você pode chamar Deus de Abba Pai, ou seja, Pai, Paizinho, no sentido de estar bem pertinho de você, porque Ele quer isso, Ele quer intimidade com você.
mas é um Pai de todo amor. Pai de todo amor. Então ele aqui fala, conhecer o amor de Cristo, isso é uma necessidade. E Paulo, então, ele se põe de joelhos diante do Pai para que todos, junto com todos os santos, experimentem esse amor. Né? Ele fala, em primeiro lugar, que seja fortalecido no homem interior. Ou seja, você que tem que deixar o Espírito Santo agir em você. Não adianta você estar dentro da igreja, no meio de uma bênção, um ambiente maravilhoso, está sentindo que está muito bom, mas você não está experimentando o amor de Deus dentro de você. Você, em primeiro lugar, pede para o Espírito Santo mostrar para você esse amor. Depois disso, ele fala experimentar com todos os santos. Você vai experimentar e vai ter uma comunhão com outro irmão que também experimenta e com outro irmão que também experimenta. Isso é igreja, amém? Mas cada um buscando experimentar, né, esse amor do Pai. E para terminar, então, ele acaba assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Olha aí, presta atenção, vê o contexto. Jesus está em você e nele você consegue descobrir o amor que ele tem. Ele vai te ensinar o amor que ele tem por você. Você vai compreender o que é incompreensível, que é um amor infinito, né? Que não tem largura, comprimento, profundidade. Um amor que não dá para entender, que excede todo o entendimento. E aí você seja tomado da plenitude de Deus, para que você possa então orar e ouvir Deus te dizendo: eu vou fazer por você infinitamente mais do que você está me pedindo. É o que está escrito aqui. Está escrito na palavra de Deus. Ele vai fazer infinitamente mais do que aquilo que você está lhe pedindo. Do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Conforme o quê? Conforme o seu poder que opera em nós. Quanto mais nós experimentarmos essa intimidade com o Senhor Jesus, mais estivermos arraigados nesse amor, mais estivermos deixando que esse amor nos ensine sobre si próprio, né? O Espírito Santo vai nos revelar quem Ele é, né? Então você vai poder orar com mais poder, esse poder que já está operando em você. Mas a confiança nesse amor, a fé nesse amor vai depender de você ser tomado dessa plenitude de Deus. Como? Conhecendo o amor. Então, você precisa deixar que Jesus domine para que você possa experimentar o amor, que vai fazer com que você confie mais em Jesus, que vai fazer com que você experimente coisas maiores de Jesus, que vai fazer com que Ele domine mais a tua vida, e a coisa vai não crescendo, cada vez mais, né? Se você não está sentindo, usa inicialmente a tua mente, pensa: Jesus me ama, e pede assim: Espírito Santo, me revela esse amor. O Senhor já está dentro de mim. Agora me revela esse amor que o Senhor tem por mim, porque eu quero experimentar, pedir e saber que o Senhor faz mais do que eu estou pedindo ou até pensando, porque o seu poder já está atuando em mim. E na medida em que eu vejo esse poder atuando, eu mais confio e eu mais entendo o amor de Deus. Amém? Glória a Deus, gente. A palavra do Senhor é poderosa. Paulo está em Efésios 3 trazendo uma palavra de busca de poder, né? Busca de poder. Ela começa com a visualização de que nós somos merecedores de todas as bênçãos que estão na Bíblia. Não importa, nós não somos judeus, mas somos filhos de todas as promessas pela fé. Assim como Abraão foi salvo não pela circuncisão, mas pela fé, nós também somos salvos não por sermos de um povo e de outro, mas pela fé que temos. Depois ele fala que Deus é tratado como Pai. O judeu não conhecia isso. Ele não tinha intimidade com Deus. Nós temos e precisamos, e mais do que intimidade de se dobrar diante dele, a intimidade de que Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, nesse amor dele, possam compreender com todos os santos o amor de Cristo que excede todo entendimento e seja tomado da plenitude de Deus. Não dá vontade de parar de ler e reler, amém, irmãos? Para que ele possa fazer infinitamente mais
do que pedimos ou pensamos. A obra é do Senhor. Só Ele pode falar ao seu coração, só Ele pode falar ao meu coração. Mas tudo depende de nós querermos. Ele não vai assumir as rédeas da sua vida, o controle da sua vida, se não for com a sua permissão. O Espírito Santo quer que você dê autorização para Ele te ensinar o quanto Ele te ama. Aleluias. Amém? Fica aqui uma palavra, um conselho. Lembra de tudo que Ele tem feito na sua vida. Agradeça por tudo isso. Amém? Nós já falamos isso da vez passada, que sendo agradecidos nós podemos abrir caminhos para Deus. E se nós pedirmos ao Pai de joelhos para que o seu Espírito nos faça entender o seu amor por nós, Jesus, nós vamos ter uma vida plena, seremos tomados de toda a plenitude de Deus, cheios do Espírito Santo, como diz Atos, né? E vamos então ver Ele operando infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Vamos terminar com uma oração, amém? Glorificando o nome do Senhor. Jesus, nós não temos palavras para te agradecer, o teu infinito amor e poder. O Senhor tem construído na vida de cada um de nós uma novidade de vida tremenda. Nós podemos estar fortes ou fracos, nos sentindo bem ou nos sentindo mal, mas o Senhor está dentro de nós e isto não muda esta realidade. Não importa nada neste mundo, nem altura, nem profundidade, nem sofrimentos, nem coisas boas ou coisas más, nada nos separa do teu amor. E nós podemos visualizar o cuidado que o Senhor tem por cada um de quem está ouvindo esta mensagem agora. Vai quebrando toda a barreira, Senhor Deus, ao sentimento do teu amor. Meu Jesus, quebra em mim, na vida de cada um dos teus servos, todas as trancas, Senhor Deus, que impeçam o teu Espírito Santo de nos encher, de nos tomar, de nos abençoar. Queremos ser tomados de toda a plenitude de Deus, como diz Efésios 3, Senhor Deus, e o Senhor possa fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Pela fé em Jesus Cristo, nós tomamos posse dessa vitória e nós já te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluias, aleluias. Amém. Irmãos, vamos orar ao Pai, amém? Vamos estar orando ao Pai. Vamos estar louvando agora com um cântico que fala Pai, Abba, Pai. Amém? Para continuar crescendo nessa intimidade com Ele. É um exercício constante. Amém? Nós vamos estar crescendo e o Senhor vai estar abençoando a sua vida, porque esta é a vontade dEle. E você e eu deixamos Ele agir nas nossas vidas em nome de Jesus. Se Deus permitir, então, irmãos, na próxima segunda-feira daremos continuidade ao nosso estudo com Efésios 4, que é tremendo. Mas antes de tudo, participa desse louvor agora com o seu coração. Amém? Participa com o seu coração. Adora junto. Em nome de Jesus. Amém, amém.
adorando ao Senhor, lembrando do grande amor que Ele tem por você. Ele quis ser chamado de Pai. Qual o nome que Ele quis que você o chamasse? Ele escolheu: ora para mim, fala comigo, Pai. Ele quer ser teu íntimo amigo. Ele quer estar com você do jeito que você estiver, no momento que você estiver passando. Ele quer se revelar a você como um pai, alguém que te ama todo o tempo, não importam as circunstâncias, os farrapos da sua vida, não importa as tristezas que você carrega, as mágoas, as feridas. O Senhor quer se manifestar a você como alguém que te cura, que te sara, que te ama, que te levanta, que te pega pela mão, que te conduz. Conforme disse essa música, te conduz até o altar dele. Ele fala: te levarei ao meu altar. Então ele vai te levar agora ao seu altar. Amém? Abra o seu coração agora para receber esse amor do Pai. Ele quer se revelar dentro de você agora. Não é em alguma coisa, não é em alguma pessoa, mas é em você, dentro do seu coração. Você vai experimentar o amor do Pai dentro da tua vida agora, nesse momento. Abra o coração para o Pai, para que Ele possa mostrar o seu amor a você. A Bíblia diz: nada pode nos separar do amor de Cristo. Nem altura, nem profundidade, nem anjos, nada. Nem passado, nem presente, nem futuro. Porque o amor dele é sem limite. E é esse amor que Ele está revelando a você agora. Vamos fechar os nossos olhos, vamos estar agora orando ao Pai. Você vai fazer uma oração agora, especificamente ao seu Pai. O Pai Celeste, Ele está ouvindo a sua oração. Bem, vamos orar juntos agora. Oh Senhor, o Senhor quer que nós o chamemos de Pai. Por quê? Porque o Senhor quer se revelar intimamente a nós. O Senhor quer nos fazer entender o valor que o Senhor nos dá. Não importa o valor que as pessoas te dão, não importa as circunstâncias boas ou más do passado, do presente, nada disso importa. O que importa é que o amor do Pai é sem limite. Aleluia. E Ele quer agora, nesse momento, tocar as nossas vidas. Por isso, Senhor, nós recebemos, Pai, sobre as nossas vidas, o amor do Senhor. Oh, o seu cuidado que nos conduz pela mão direita. O Senhor diz que nos levanta e nos conduz pela mão direita. Assim seja agora, Pai. Pega a mão direita, Pai, desta pessoa que está ouvindo, Pai, esta mensagem. Porque ela, na verdade, foi escolhida por Ti antes dos tempos eternos para ser abençoada nesta noite. Em nome de Jesus, derrama alegria, Pai, na Tua presença há abundância de alegria. Traz alegria a esse coração, traz a paz do Senhor, que excede todo o entendimento e que nos alimenta. Tu és o nosso alimento, Senhor, e por isso nós já nos alegramos pela Tua vitória na vida de cada um dos Teus servos. Nós Te amamos, nós Te glorificamos nesta noite, nós Te bendizemos pelo nome de Jesus Cristo, que nos faz mais do que vencedores. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Ti, Jesus. Aceita a nossa gratidão de nos ter reconciliado com Deus, nos fazer, Pai, contigo mesmo, uma só pessoa. O Senhor disse: onde eu estiver, eu quero que estejam comigo aqueles a quem eu escolhi. Então, você é um escolhido do Senhor. Você estará sendo agora acompanhado pela presença do Senhor. Onde você estiver, não só neste momento, mas em todos os momentos que você deixar o Senhor agir. Nós agradecemos a Ti, Senhor, por tudo que Tu tens feito, por tudo que Tu vais fazer, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o infinito amor de Deus, o nosso Pai, oh Jesus, aleluias, oh Pai, e a comunhão do Espírito Santo, sejam agora com cada um dos Teus servos, cada um daqueles que estão Te aceitando como seu Salvador, ó Pai, cada um daqueles que está recebendo o Teu amor nesta noite, ó Pai, enche o seu lar do Teu amor, enche, Pai, o seu coração do Teu amor, ó Pai,
Pai, nós te amamos, nós te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pai celestial. Aleluia. Deus abençoe cada um de vocês.